Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Circuito Mulher. É um prazer tão grande estar produzindo esse conteúdo com tanta qualidade, com tanto carinho para você aí do outro lado da telinha. E nós vamos receber agora para uma palestra uma pessoa muito bacana que tem um assunto extremamente relevante para poder trazer para a gente. Mas antes de a gente falar do assunto, eu quero que você receba com muita energia positiva aqui no nosso palco virtual a Lorena. Seja muito bem-vinda, Lorena, ao Circuito Mulher. Obrigada, Tati. Eu estou super feliz de fazer parte desse grupo de tantas mulheres incríveis e homens também que têm trazido assuntos tão importantes e profundos e que eu tenho certeza absoluta que vai transformar e empoderar muito mais as mulheres que estarão presentes junto com a gente aqui, né? E eu estou super Perfeito. grata e muito contente de fazer parte desses grandes nomes. Nós é que temos que lhe agradecer aí pela sua disponibilidade, por esse carinho de preparar com tanto amor esse material pra gente. Falando de material, Lô, qual vai ser o seu assunto? O que você vai trazer para os nossos congressistas, para nossas congressistas nesse momento? Eu fiquei refletindo muito ao longo dessa pandemia. E depois eu acabei estudando um pouco mais sobre isso, sobre a evolução e sobre a nova economia, tecnologia, um pouco mais sobre inteligência artificial, e o tanto que os cenários da economia, né, e as habilidades que a gente precisa dispor, deixar disponível para se adequar ao mercado de trabalho, estão mudando cada vez mais. E a gente está sendo substituído em vários momentos por máquinas, né? E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, mas como que a gente pode ser quem a gente é, independente de posição, independente de qualificação, independente de habilidade? Como que a gente pode ser quem a gente é a partir do que a gente acredita e do legado que a gente quer deixar no mundo? Então, é um pouco sobre isso que eu vou trazer, que a gente vai conversar um pouquinho nesse tempinho juntas. Muito bom! Então eu quero, Lorena, que você se sinta totalmente à vontade, porque a partir de agora o nosso palco é todinho seu. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. Então, continuando, é um pouco sobre isso, né? Eu fiquei refletindo sobre como a nova economia, ela mudou tanto o jeito que a gente trabalha, o formato de entrega que a gente deixa e o legado que a gente deixa para a sociedade, para os empreendimentos em que a gente é vinculado, é muito diferente de como a gente estava acostumado. Antes, a gente estava bem acostumado a ter uma hierarquia, a ter um conjunto de coisas, né, que a gente deveria ir, ou a gente deveria entregar, ou a gente deveria ser, e hoje é um pouco diferente, né? E quanto que é importante a gente estar conectado com esse algo muito maior que nós. Mas antes, eu queria falar um pouquinho quem eu sou. Queria falar um pouquinho quem eu sou. Meu nome é Lorena, eu sou uma das sócias da Catalise. A Catalise é uma incubadora de vidas com sentido, amor, intenção e propósito. E a minha formação, eu sou coach, especialista em psicologia positiva e especialista também numa ferramenta chamada Forças de Caráter, que é uma ferramenta específica da psicologia positiva. Mas a minha grande paixão pela psicologia positiva se deu a partir do momento em que eu percebi que as pessoas, para elas serem felizes, elas precisam, de fato, focar no que elas fazem de bom e entregam para o mundo. E quando eu percebi isso, as minhas sessões de coaching, tudo que eu faço, tudo que eu entrego, é muito voltado a isso, para tomada de consciência e conexão com esse algo maior, né, que é dentro desse universo. Hoje eu sou CSO da Catalise, que é Chief Spiritual Officer, então eu cuido muito dessa parte mais espiritual e voltada à tomada de consciência, cérebro e religião e espiritualidade. E as minhas sessões são baseadas nisso e tudo que eu entrego baseado nisso. Eu sou mãe da Clara, casada com o Léo, amazônica, sou oriunda da Amazônia, minha avó é índia, né, ela cuidou muito de mim, eu falo que eu nunca fui no pediatra, sempre fui cuidada a partir de ervas medicinais, e também, além disso, né, além de ser trabalhar na Catalise, ter a Catalise, eu também tenho um programa chamado Oi Amiga no Spotify, que também traz a trajetória de mulheres que viveram essa crise, que viveram uma crise de propósito e conseguiram ressurgir a partir dessa tomada de consciência.
O Oi Amiga hoje, ele passa em 13 países e tem uma audiência estimada de mais ou menos 3 a 4 mil pessoas, né? Essa sou eu. Mas antes eu queria propor, como parte da minha essência, um momento para a gente respirar, né? Acho que é muito importante a gente respirar e se conectar com quem a gente é e onde a gente está, para a gente ter foco, de fato, no momento presente. Então, eu vou pedir para que vocês respirem um pouquinho, 5 respirações profundas, para a gente acalmar o nosso sangue, se reconectar, se conectar comigo, se conectar com o circuito, para que a gente tire muito proveito desse momento, né? Então, eu vou pedir para a gente respirar profundamente. Uma vez, profundo. Três. 4. 5. Respiramos, estamos aqui, então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre a nova economia e falar sobre o futuro, eu queria trazer essa reflexão da Sara Sarasate. Precisamos nos alimentar das informações não para descobrir o futuro, mas para construir o futuro. A ideia da gente pensar na nova economia, no futuro do trabalho, é muito mais para a gente reconhecer o papel que a gente vai querer exercer lá no futuro. Quem que a gente vai querer, como que vai ser o nosso legado? Como que a gente vai querer entregar as coisas lá no futuro? Então, essa é a principal, toda vez que a gente for falar sobre futuro, é muito mais para a gente viver o presente de maneira intencional e presente, para que a gente possa mapear o que a gente vai querer fazer lá na frente, né? E aí eu queria trazer um pouquinho do contexto histórico sobre onde a gente está e como a gente chegou até aqui, né? Pensando nas revoluções industriais, a primeira estava muito conectada à mecanização da industrialização, da fabricação através do vapor, né? Então, começou a incluir o vapor para a gente poder aumentar a produção. Depois veio a energia elétrica para criar em massa, para produzir em massa, e aí a gente entrou na terceira revolução industrial, que entrou com um equilíbrio não, né? Mas foi incluída a tecnologia, além da energia elétrica, a tecnologia. E hoje a gente está na quarta revolução industrial, que é quando começa a entrar as inteligências artificiais. E aí começa a dar um pouco de confusão em relação ao que é máquina, o que é humano, quando que é uma pessoa, quando que de fato é um conjunto de processos que vão se interligando e se interconectando. Então, quando a gente olha para essa quarta revolução industrial, que é onde a gente está, a gente acha que foi simplesmente a pandemia que impulsionou e que acelerou. E, na verdade, não. Ela já vinha acontecendo. A pandemia, ela só acelerou esse processo. Quando a gente também traz essa reflexão sobre a quarta revolução industrial, a gente está trazendo também a reflexão de mudança dos nossos padrões, né? Antes, a gente tinha, quando uma pessoa muito querida fazia aniversário, por exemplo, a gente fazia questão de ou ir na casa dela, ou ligar, ou fazer uma surpresa, enviar alguma coisa. Hoje em dia, a gente manda mensagem por WhatsApp. Isso seria suficiente? A gente perde um pouco dos padrões em função dessa evolução de onde a gente está, né? De aplicativos, de interconexão com máquinas. Além disso, a gente também perde um pouquinho da noção sobre propriedade. O que é nosso e o que é domínio público? Um vídeo que eu gravo no YouTube é meu ou é domínio público? Né? Então, a gente perde um pouquinho essa noção do que é uma pessoa e do que é relação, o que é meu, o que é do outro. Então, a gente perde um pouco, esse é um pouco do impacto da revolução, dessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo. E aí, eu me deparei com um relatório que foi emitido pelo Fórum Econômico Mundial, que é um relatório chamado Futuro do Trabalho. Quando a gente acha que foi a pandemia que causou um monte de coisa, não, como eu falei, já foram coisas que foram sendo trazidas, né? Mas os primeiros impactos a gente vai direcionar agora especificamente dentro do trabalho, como que foi? 83% dos trabalhos hoje já são em home office. Então, grande parte das pessoas já estão
trabalhando dentro de casa, o que antes era uma super burocracia, um super desafio, como que vai ser, quem vai ser, qual vai ser a política, quanto tempo vai trabalhar, quanto tempo não vai trabalhar, será que vai entregar, será que não vai entregar, e veio a pandemia e pá, resolveu todas as dúvidas de burocracia em função de um único motivo, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa entregar, as coisas não podem parar, então vamos fazer do jeito que tem que ser feito, e as coisas acabaram acontecendo. Hoje as organizações, elas começam a se deparar com outro desafio, que é como manter os níveis de bem-estar elevados, como que as pessoas se mantêm a cultura da empresa, como que vai manter o nível de motivação, a conexão, e aí hoje o desafio acaba sendo acaba potencializando esse outro desafio que antes nem tinha sido mapeado em função do trabalho home office. Considerando que 83% dessas pessoas já estão trabalhando em home office, 84% dos processos das organizações já começaram a ser digitalizados. Então, antes o que era obrigatório ter um documento físico e passar por fulano, passar por Beltrano, hoje a maioria dos processos já estão imersos nesse processo de digitalização. Processos digitalizados, as empresas aceleraram o seu processo de automação, ou seja, coisas já são feitas por máquinas de maneira natural e normal dentro de todos os processos da organização. Quando a gente olha para isso, a gente se depara com um cenário do trabalho que até 2025, 85 milhões de empregos vão sumir, né? E quando a gente fala desses 85 milhões, são empregos que têm na sua essência uma categoria muito de processo, de repetição. Então, toda a variedade de empregos, seja eles de secretário, almoxarife, contador, tudo que for muito sequencial e repetitivo, são posições que vão sumir daqui a algum tempo, né? Até 2025, segundo a previsão do relatório do Fórum Mundial, do Fórum Econômico Mundial. Mas, em compensação, 97 milhões de novos empregos surgirão. Isso significa que novos empregos relacionados a dados, inteligência artificial, análise, criatividade, são os empregos que vão surgir a partir dessa nova demanda no mercado de trabalho, em função dessas adequações do processo automatizado, do processo digitalizado. Então, quando a gente olha esse cenário, é um cenário que você fala assim, meu Deus, aonde eu vou me encaixar e o que eu preciso fazer para me encaixar essa nova economia? E aí a gente se depara nas habilidades da nova economia, né? Quando a gente olha esse relatório, um outro relatório que também foi emitido pelo Vale do Silício, lá na Google, nessa turma lá, que é o Centro de Inovação, a gente se depara com habilidades que estão relacionadas a pessoas, né? Então, habilidades que nunca uma máquina vai poder exercer. Por exemplo, a habilidade de ser criativo. Uma máquina, ela nunca vai poder criar uma coisa, ela pode reproduzir padrões e, a partir disso, um humano analisa e cria uma coisa nova. Analisar dados, né? É outra habilidade que uma máquina nunca vai poder fazer. Ser empático, que é outra habilidade do futuro. A máquina não vai conseguir se colocar no lugar de ninguém e entender como que se comportaria aquela pessoa, o que aquela pessoa está sentindo. Assim como a coragem, a garra, são habilidades que são características de seres humanos, né? Então, essas são as grandes habilidades para o futuro. Mas hoje eu queria dar atenção e foco especificamente para a habilidade da intuição. Mas antes de eu falar de intuição, eu queria falar um pouquinho sobre o eu superior. O que é esse eu superior, né? O eu superior é algo que é a nossa consciência agindo da melhor maneira possível e conectado com esse algo maior, né? O eu superior é esse algo maior que faz a gente trazer a nossa espiritualidade para o chão. Quando a gente fala espiritualidade, é a gente entender quem que a gente é na nossa essência, o que a gente quer deixar de legado para o mundo, né? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as minhas conexões, elas fazem sentido para mim? Elas me proporcionam uma emoção positiva? Quando eu falo do meu eu superior, que é com quem eu me conecto com esse algo maior, eu tenho certeza que ele não quer que eu viva de maneira infeliz. Eu tenho certeza que tudo que ele passou para me proporcionar a vida que eu tenho hoje, eu preciso fazer jus a ela.
E para eu fazer jus a essa vida boa e a essa vida em paz e com níveis elevados de bem-estar, eu preciso simplesmente tomar consciência de quem eu sou na minha melhor versão. E toda vez que eu faço essa conexão, e que eu falo que é aqui, né, é bem aqui em cima da nossa cabeça essa conexão, eu tomo consciência dessa minha melhor versão, eu começo a me conectar cada vez mais com a importância que eu tenho nesse mundo. E aí, meu cérebro, de posse dessa informação, eu começo a emitir energias, ondas energéticas, que atraem as coisas que eu deveria viver e deveria me conectar, pessoas, coisas que eu deveria me conectar. E a partir desse momento que eu estou conectada, que eu tenho consciência do meu propósito de vida, que eu tenho consciência do legado que eu quero deixar nesse mundo, eu entro em contato cada vez mais de maneira fina com a minha intuição. A intuição, ela é, para alguns, né, pode ser um processo místico, um processo que esteja conectado com algo invisível. Na verdade, a intuição, ela é um processo físico-químico que acontece no nosso corpo e que é alimentado pela nossa história de vida e pelas mensagens que a gente manda para o nosso cérebro. Quando a gente fala assim, nossa, eu gostaria muito de viver em função do meu propósito, viver sendo nutrido pelo meu eu superior, entregar para o mundo aquilo que eu quero entregar, a partir desse momento que a gente manda essas informações para o nosso cérebro, a nossa intuição, ela começa a se fortalecer, ela começa a entregar para a gente aquilo que a gente quer, né? E a gente começa a sentir ela. Quando a gente, trazendo um pouco de metáfora, é como se a intuição tivesse duas vertentes, né? No cérebro, a nossa mente tivesse duas vertentes, a mente intuitiva e a mente analítica. A mente analítica, ela é aquela parte mais cognitiva, que a gente consegue entender e se comunicar com ela, porque ela se comunica com a gente da mesma maneira que a gente está, de uma maneira que a gente está acostumada, através de palavras, através de sons, é uma maneira que a gente está mais familiarizado. A mente intuitiva, não. Ela se comunica com a gente de uma outra maneira. Ela se comunica com a gente através de mensagens corporais, através de fluxo sanguíneo, através de arrepio, de vontade de ir, aceleração do coração. Enfim, tem uma série de jeitos que a mente intuitiva ela se comunica com a gente. Então, por isso que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender como que a gente ouve a nossa intuição, né? Sabendo disso, eu queria trazer um pouco, assim, de 5 dicas para que a gente consiga exercitar a nossa intuição, para que a gente consiga se aprofundar e se conectar cada vez mais com a nossa intuição. A primeira dica é atenção plena. Lembra que eu falei que quando a gente toma consciência do nosso propósito de vida, a gente reconhece ele, a gente sabe o legado que a gente quer deixar no mundo, e aí, a partir disso, a gente só faz coisas que fazem sentido. Não necessariamente as coisas que fazem sentido sempre são as coisas legais, mas tudo que a gente faz tem sentido para a entrega do nosso propósito de vida. A partir do momento que a gente se conecta com esse negócio maior, né, a gente vai realizar uma atividade que faz sentido, a gente precisa estar dedicada e concentrada e conectada a ela, para que ela, de fato, seja exercida da melhor maneira possível. Para que, de fato, na hora que a gente estiver executando, a gente use o que a gente tem de melhor. A gente, além de estar economizando energia do nosso cérebro, de estar concentrado no momento presente, a gente está entregando para aquela atividade a nossa melhor versão. E nisso, a intuição começa a ser usada sem nem a gente perceber. Quando a gente faz isso, a gente também está usando as nossas forças, que são as nossas forças de caráter. A partir disso, a gente entra no estado que a gente chama de estado de flow, que é quando você tem um grande desafio e uma grande habilidade para realizar aquilo. E aí você entra no estado de presença plena, de atenção plena, e você começa a simplesmente deixar a sua intuição seguir, fluir, de maneira natural e leve. A segunda dica é comer bem. Parece meio louco, mas os neurotransmissores da nossa, o que faz as coisas acontecerem no nosso corpo e fazer a conexão entre cérebro e corpo, eles são produzidos dentro do intestino.
Toda vez que a gente se alimenta bem, toda vez que a gente ingere a gente ingere alimentos que fazem bem para o nosso corpo, a gente está reforçando e dando cada vez mais gás para os nossos neurotransmissores, para que eles possam circular de maneira fluida, para que eles possam exercer o papel deles com tranquilidade, com leveza, com maestria. Uma vez eu conversando com a minha filha, ela não estava querendo muito comer mais verduras e legumes. E eu ouvi uma história que eu contei para ela e que mudou completamente a relação dela com a comida. Ela falou assim, eu falei para ela, filha, o nosso corpo é composto de vários soldadinhos. Esses soldadinhos, para eles serem fortes e exercer o papel deles, eles precisam comer bem. E para isso acontecer, a gente precisa da brócolis, precisa da salada, arroz, feijão, a gente precisa se alimentar de coisas boas e nutritivas, para que eles sejam fortes. Aí ela me fez a seguinte pergunta, isso significa que eu não posso comer chocolate? Falei, significa que você pode, mas o seu soldadinho não vai ser mais tão forte como ele deveria ser. Então, esse é só um exemplo de como que a gente deve cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, para que, de fato, a gente potencialize essa conexão do cérebro, da nossa intuição com o nosso corpo. A terceira dica é reconhecer as emoções. Às vezes, a gente não sabe diferenciar, né? A nossa geração é uma geração que não foi educada para reconhecer as emoções, para ter inteligência emocional. Muito diferente da geração da minha filha de 10 anos, que já entende muito mais sobre emoções, já entende as questões de diversidade, de gênero, porque eles conseguem reconhecer e se colocar no lugar do outro, a partir desse desenvolvimento dessas emoções. Mas a gente não teve essa educação emocional. Então, às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, se é a intuição ou se é uma emoção falando muito alto, falando muito forte. Eu me questiono, às vezes, se eu sei qual que é a diferença entre alegria e felicidade, entre raiva e frustração, entre medo e ansiedade. A gente precisa entender o que a gente está sentindo, qual que é a emoção que está vindo. E eu vou dar um exemplo para que isso fique um pouco mais claro e prático. Imagina que você recebeu uma promoção, só que você ainda não tem, você ainda está com as suas contas no limite. E aí você recebe uma promoção e você tem seus sonhos de consumo. E aí você fala assim, nossa, a partir de agora eu já posso fazer a grande viagem dos meus sonhos. Porque eu fui promovida, porque isso a minha intuição está falando que eu posso fazer isso, que esse é o momento. Na verdade, às vezes não é a intuição, é a sua felicidade, o seu entusiasmo que está te levando a tomar aquela decisão, e não a sua intuição. Então, por isso que é muito importante a gente primeiro entender as emoções, para depois a gente conseguir diferenciar ela da intuição. Tem um livro que eu gosto muito, que eu comprei para minha filha, que chama Emocionário, que é o Dicionário das Emoções. É um livro para criança, mas para a gente serve muito bem para entender como que a gente entende essas nuances entre as emoções. A quarta dica é estabeleça metas. Parece meio louco. Quando eu percebi isso, eu falei, gente, como assim estabeleça metas? Faz total sentido. Toda vez que a gente define aonde a gente quer chegar, e que de fato esteja conectado com aquilo que a gente acredita, com a nossa principal importância para esse mundo, com a importância que você quer deixar na vida das pessoas, com a marca que você quer deixar na vida das pessoas, as coisas começam a acontecer, né? Então, todo início de ano, eu defino algumas metas para mim, que fazem sentido, que estão conectadas com o meu propósito. E esse ano, eu defini que eu gostaria muito de fazer uma palestra, de participar de um evento que pudesse impactar a vida de muitas mulheres. E olha onde eu estou! Tudo muito conectado. As coisas vão acontecendo, porque a partir do momento que você manda essa mensagem para o seu cérebro, que você define de maneira intencional, naturalmente as coisas, o seu corpo, né, manda, a informação está aqui para o seu cérebro. Ele manda informações para o seu sangue começa a correr no seu corpo, e a partir disso você produz energia. Se você entrasse numa cápsula, num aparelho de raio-x, que no Brasil só existe que é em Brasília, que faz esse monitoramento. Se você entra no aparelho de raio-x, que vai monitorar a sua energia em função daquilo que você previu para o futuro, você começa a perceber que as energias das pessoas que podem contribuir com essas suas metas, elas vão acontecer, elas vão se conectar a você. As pessoas, os trabalhos, os projetos,
os passeios, tudo que você previu para o seu ano, ele começa a acontecer. E você naturalmente começa a ir. Às vezes é ir tomar um café num lugar onde você deveria ir e você está lá e, putz, de repente vai lá e acontece uma conexão que você jamais esperou e que contribui muito para aquela meta que você definiu. Então, essa é a minha quarta dica. E por último, a última dica é perceba seu corpo. A gente tem 5 sentidos que às vezes a gente esquece deles, né? Que é paladar, olfato, tato, audição e visão. A partir desses 5 sentidos, a gente começa, é assim que a gente percebe o mundo. É assim que a gente entra em contato com as pessoas, com os relacionamentos que nos nutrem, com as emoções. A partir do momento que a gente percebe todos esses nossos sentidos, a gente começa a entender o nosso corpo. E aí sim, a gente começa a entender e ouvir a nossa intuição. Porque é assim que a linguagem do nosso corpo, assim que a linguagem da intuição, ela vem para a gente, através do nosso corpo. Se a gente está com foco no momento presente, se a gente se alimentou bem, se a gente tem metas muito bem definidas, a gente consegue fazer a diferença entre as emoções e a intuição vem a partir de um arrepio, você fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Isso significa que é um sinal intuitivo. Um frio na barriga, coração acelerado, vontade do corpo se movimentar, vontade de ir em um lugar, sem motivo aparente. Então, a partir do momento que a gente se conecta com o nosso corpo, a gente percebe o nosso corpo, a gente entende a linguagem corporal, a gente começa a perceber a intuição. Quando a gente olha para o processo evolutivo, né, que os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam ali, naquele casulo, tentando proteger a casa, proteger os filhos, né, que naquele momento, a gente já estava desenvolvendo a nossa intuição. O homem precisava intuir para perceber se vinha um perigo para ele se proteger. E a mulher precisava intuir para ela ficar quietinha, para ver também se tinha um perigo. Então, ela percebia, os homens e as mulheres percebiam através dos sentidos. Então, quanto maior a nossa conexão e percepção do nosso corpo, melhor é a nossa conexão com a nossa intuição. Quando a gente fala sobre a nova economia e as habilidades dessa nova economia, a grande sacada seja, preciso investir numa habilidade, numa competência que eu preciso ter para estar apto para viver e sobreviver na nova economia. Essa habilidade que a gente precisa ter é a de ser humano. Quanto maior a nossa conexão com a nossa humanidade, maior vai ser a nossa disponibilidade para essa nova economia. Maior vai ser a nossa pegação com essa nova economia. Se a gente sabe o projeto que a gente quer, o legado que a gente quer deixar no mundo e que projeto a gente quer se conectar, vai ser muito mais fácil da gente entender o nosso papel e em quais as organizações que a gente deve se conectar. A nova economia, ela vai ser minada desses meandros de que vou me conectar a projetos que fazem sentido, eu não vou ser necessariamente mais funcionário de uma empresa, de uma organização, eu vou entregar para as organizações aquilo que faz sentido para mim, aquilo que está conectado com o meu algo maior, aquilo que está conectado com o meu eu superior. E a partir disso, eu estarei cada vez mais sendo humano, entregando para as pessoas o que eu tenho de melhor. Seja exercendo empatia, seja exercendo vulnerabilidade, seja sendo intuitivo, não importa. O importante de tudo vai ser nós cada vez mais sermos humanos. E é isso. Quem quiser falar mais comigo, esse é meu WhatsApp. Eu estou no Instagram, na Catalise e no Lorena Mangabeira, no Lomangabeira _Catalise, esse é meu e-mail. E quem quiser conversar mais sobre qualquer coisa, sobre a nova economia, sobre intuição, sobre espiritualidade, eu vou estar super disponível e vou adorar conversar com todos vocês que me acessarem. Gratidão, eu estou muitíssimo feliz de estar aqui e de ter compartilhado um pouquinho das coisas que eu acredito e que eu vivo, intencionalmente todos os dias. Lorena, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Eu preciso
te dizer que eu já tô fã da Catalise. Acho que você é a terceira palestrante que vem dentro deste circuito falando sobre assuntos extremamente relevantes. Eu espero que a Catalise agora se torne, na verdade, né, uma embaixadora também do Circuito Mulher, porque todas vocês são extraordinárias, o conteúdo de vocês é extremamente relevante para esse nosso momento, né, o momento que todos nós estamos vivendo. Eu só tenho a agradecer todas vocês, viu? Que delícia. Ah, eu adorei, de verdade. E seria lindo a gente ser, né, ser embaixadora, porque eu fico olhando os embaixadores, eu falei, gente, quanta gente sensacional nesse lugar aqui como embaixadora. E seria um presente. Que Muito bom, legal. que bom. Obrigada, Tati. O universo nos aproximando de gente do bem, Super. que vai nos ajudar a levar nossa mensagem muito mais adiante. Nós é que temos que lhe agradecer, Lorena. Querida, obrigada, viu? Muito feliz, gratidão. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo, olha quanta coisa maravilhosa acontecendo, fica por aí, tem muita coisa bacana ainda para acontecer. Nós nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.